emoção. Esse foi o sentimento mais evidenciado na cerimônia de inauguração do Hospital de Amor de Arapiraca. O Instituto de Prevenção do Câncer Hospital de Amor vai beneficiar a população da segunda maior cidade do estado e toda a região do Agreste, Sertão e Baixo São Francisco. A construção e a inauguração do hospital foi possível graças ao empenho do senador Rodrigo Cunha, do PSDB, que garantiu recursos na ordem de 14 milhões para o empreendimento. O hospital será uma unidade integrante de um dos mais importantes centros de tratamento do câncer do Brasil e da América Latina, o Hospital de Amor de Barretos. O Instituto de Prevenção ao Câncer da cidade de Arapiraca, Hospital de Amor, que está sendo inaugurado nesta quinta-feira, dará a oportunidade para centenas e centenas de mulheres de todo o estado de Alagoas na prevenção do câncer do colo do útero e também do câncer de mama, além de uma carreta que irá percorrer todos os 102 municípios do estado de Alagoas, sendo a porta de entrada para que esse tratamento possa acontecer aqui e essas mulheres, sem sombra de dúvidas, terão a oportunidade a partir de agora de fazer a identificação precocemente desses dois tipos de câncer, que são os que mais matam em todo o Brasil. O senador Rodrigo Cunha fala entusiasmado e com emoção do sonho realizado, que irá beneficiar milhares de alagoanos. O que há de mais moderno no Brasil em ações de combate, prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer está agora em Arapiraca. Não é que vai chegar, já está aqui disponível. Entregamos 100% concluído, com os equipamentos, a equipe já selecionada que está sendo capacitada para realizar o melhor atendimento possível nesse assunto. É um assunto que salva vidas. Nós estamos aqui focando inicialmente nas mulheres, no tratamento do câncer de mama e o câncer de colo de útero, que são as duas principais causas de morte de mulheres. Então, com isso, estamos levando dignidade, respeito, porque hoje uma mulher que precisa fazer uma mamografia, ela tem dificuldade. Quando consegue fazer uma mamografia, às vezes tem um resultado com um tumor maligno e tem que esperar 4, 5, 6, 10 meses para ser atendido por um especialista. Imagina a cabeça dessa mulher e da família sabendo que ela está com câncer. E aí, isso é um sofrimento que é inaceitável. Então, nós vamos diminuir isso. Nós estamos aqui olhando com um olhar de justiça, de cidadania e de respeito. Então, por isso, o Hospital de Amor é uma parceria com o Hospital de Barretos, que é essa referência em câncer na América Latina. E agora, Arapiraca conta com um prédio físico, mas também conta com uma carreta que vai percorrer mais 46 municípios, um raio de 200 quilômetros, para uma carreta completamente adaptada com equipamentos para fazer essa busca ativa das mulheres. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui me assistindo, principalmente mulheres com mais de 50 anos, muitas delas sequer fizeram uma mamografia na vida. E é um exame que tem que ser corriqueiro, inclusive. Então, quando a gente fala para a mulher fazer o exame do toque, é importantíssimo. Mas quando se detecta um nódulo, ele já está com 1 centímetro. Quando você faz uma mamografia, é 10 vezes menos. E o câncer, o tempo, é essencial para a sua cura ou não. Então, a gente está falando aqui de respeito. Então, é inaceitável. Quem tem dinheiro tem um tratamento digno, sobrevive. Quem não tem dinheiro, morrer. Então, a gente está aqui para diminuir esse abismo social através de um projeto, de uma realização de um hospital pioneiro aqui em Alagoas. Foi esse o exemplo de sua mãe e seu pai? Sim, esse foi o grande exemplo. Eu fui regado com essa semente do amor. Inclusive hoje, dia 16 de dezembro, é muito simbólico, não só para mim, mas todo mundo sabe onde estava no dia 16 de dezembro de 1998, que foi o dia que tiraram a vida do meu pai e da minha mãe. Então, marcou não só a minha história, mas a história de toda a arapiraquense e de todo o povo alagoano. Então, jamais eu imaginei que estaria na política. E o destino me colocou aqui, e não é por acaso, eu não estou aqui para agradar ou em busca de um cargo. E até o que me levou ao Senado foi justamente esse desprendimento, que eu fui pelo caminho mais difícil. Mas eu entrei nessa para mudar a realidade de quem mais precisa. E ações como essa demonstram isso. Fui regado com amor, estamos devolvendo agora o Hospital de Amor para Alagoas, e que a gente sabe que ainda tem muita estrada pela frente. E na certeza que o aplauso fácil não é o que me atrai. Eu tenho um jeito muito específico. Eu não faço algo para buscar um reconhecimento imediato. A gente não busca isso. Eu mergulhei 2 anos ali dentro daquele Senado, ninguém abriu uma porta para mim, criei caminhos para agora, depois de 2 anos e meio, voltar fazendo entrega de creches, voltar fazendo uma entrega como um hospital como esse, colocando internet em todas as cidades de Alagoas, trazendo projetos para inserir o jovem no mercado de trabalho e por aí vai.
Esse é o Rodrigo Cunha que o povo quer. Esse é o Rodrigo, filho da Ceci, que muita gente votou. Esse é o Rodrigo do PROCON, é o Rodrigo que luta por justiça, é o Rodrigo em defesa daqueles que mais precisam, é o Rodrigo de sempre. Cerca de 6 mil procedimentos serão realizados por mês. Exames de mamografia, Papa Nicolau e ultrassom, além de consultas médicas, biópsias e cirurgias de médio porte para procedimentos de prevenção ao câncer. O hospital também terá uma unidade móvel, a carreta do Hospital de Amor, com capacidade de atender até 120 pessoas por dia. Já o hospital atenderá por volta de 350 pacientes diariamente.